Boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da ressaca literária. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais esse episódio. E hoje, como você ouviu anteriormente, nós vamos tentar falar sobre o fenômeno da ressaca literária que vem atingindo mais da metade desta equipe. Eu não sei o porquê que eu fui a única salva nessa brincadeira. Talvez seja por eu estar lendo Joe Hill, o nome do livro é O Pacto, e eu ganhei de parceria da belíssima HarperCollins. É um livro que vem sendo muito bom. Eu acredito que a ressaca literária não vai me pegar esse mês. Eu tô lendo ele devagar, com um pouquinho de procrastinação, porque é um livro de horror, body horror, então você tem que fazer dosagens de algumas cenas. Mas é um livro especialmente bom e acredito que por isso eu não esteja sendo atingida por uma ressaca de hábitos de leitura. Mas agora eu vou passar a palavra para as minhas acompanhantes de mesa para ver o que elas justificam como razão para que elas tenham ficado de ressaca literária durante esse mês. Olha, eu acho que esse negócio do autor favorito não dá muito certo, porque eu tô com um livro da Victoria para ler e até agora nada. Talvez seja porque é o livro que mais tem referência a Harry Potter o tempo todo. Talvez seja essa questão. Mas aí eu vou fazer o quê, né? Como que eu vou saber? Não vou saber. Bom, Próxima. primeiro que eu fico triste quando você fala assim, qual o motivo que isso aconteceu, porque parece minha mãe perguntando por que eu reprovo nas coisas. Mas, aconteceu porque aconteceu, sabe? Eu acho que a ressaca ela é muito, muito aleatória, assim. Eu acho que é só não estar mais na vibe de ler. Não tem momento, não tem uma justificativa específica. Só acontece. Gente, não é que eu tô num momento de ressaca, eu só não tô lendo grandes livros. Aí eu tô sentindo que eu não tô saindo muito do lugar, sabe? Eu tô parceria agora, né? Lendo um livro novo da Sarah. E eu espero que eu saia do lugar e leia algo bom pra poder recomendar e tal. Porque esses tempos eu só li umas coisas meio. Tá bom. Meio Mas torta. você está lendo, se você está mantendo o hábito de ler, você não está de ressaca. É igual o pessoal que eu vi comentando no Book Twitter dizendo que tá demorando um mês para ler o mesmo livro. Mas isso não é ressaca, você continua lendo, você está demorando mais para ler do que você costumava antes. Isso não é ressaca. Aí eu acho que não. Então, o problema é, quando Eu eu demoro tenho um isso, mês né? pra ler um livro só, eu não tô saindo do lugar. Eu não tô lendo. Eu tô lendo, tipo, 2 páginas por dia e perco o interesse. Mas você continua lendo. Entendeu? Ler é sobre hábito, não é sobre competição de quanto mais rápido você lê, mais livro você lendo. Mas esse Mas não é é o que, meu Rai, eu acho que hábito, também. amiga. O hábito varia muito de pessoa para pessoa. Tipo, para mim, o meu hábito é muito diferente do teu hábito. Eu leio muito mais livros por ano. Tipo, eu leio numa frequência muito maior. E aí, quando eu não tô lendo nessa frequência, eu sinto que eu tô, tipo, indo em câmera lenta. E pra mim isso é uma ressaca, sabe? Não quer dizer Sim. a ressaca, se você vai comparar, assim, com a ressaca de verdade, né? Você vai pegar, tipo, a ressaca de bebida, não é que você tá em coma alcoólico, você só tá de ressaca. Você tá devagar. Ah, Sim. acho que assim, pode ser usado para as duas coisas. Tipo assim, você não tá lendo, mas você tá lendo muito devagar. O termo, Sim, né, ele é muito amplo. pra mim é ressaca. Indo disso, eu tô na ressaca sempre, porque eu sempre demoro mais de um mês
pra terminar um livro de mais de 300 páginas. Eu tô na ressaca sempre. Não, amiga, mas calma aí. É que, o que eu tô falando é que, por exemplo, se eu pego um livro, normalmente romance, que eu já tenho costume, que tem mais ou menos, vamos por aí, no máximo umas 300 páginas, em 2 dias, no meu costume convencional, eu já terminei de ler, entendeu? Só que, Exato. recentemente, os últimos livros que eu tô lendo, eu tô demorando uma semana e eu vou me arrastando. Aí eu estou fazendo outras coisas no lugar de ler, sabe? Não tem porque eu leio, por exemplo, eu leio voltando do metrô, eu leio na loja e tudo mais. Eu tô gastando mais tempo no Twitter, tô gastando mais tempo no... Entendeu? Eu tô fazendo outras coisas porque eu começo a ler, leio 2 páginas e já perco interesse na leitura, entendeu? Nossa, o TikTok é Mas, uma praga pro leitor, né? Putz, grilo. mas aí você me desculpa, mas eu vou ter que culpar os livros que você escolheu, né? Não, Porque se é o mesmo tipo de livro que ela lê É, sempre, não é todo livro cara, o que ela escolheu. problema é, tipo assim, é o que eu tava falando com a Sally e com a Anne antes de começar. Tipo assim, eu engatei nesse livro agora que eu tô lendo, mas eu não tô lendo muito ele, entendeu? Eu pego ele pra ler, mas eu não. Tipo, ele tem 200 páginas, já era pra eu ter terminado esse livro, sabe? Não, eu acho que é uma parte de escolha do que eu leio e gosto e me perco na leitura. Eu acho que recentemente só alguns livros não estão chegando tão no meu coração, tá ligado? É um negócio assim, não acho bom, mas aí sabe quando você fica, Isso acontece muito quando você vai assim numa onda de livros mais ou menos, é, você meio que, nossa, dá então, muita preguiça de eu continuar acho que é lendo. o último livro bom de fato é A Sombra do Pássaro, que era meio máfia e tudo mais. E aí eu falei, puta, que livro bom, e comecei a ler. Só que aí eu vou falar por que que eu acho que eu tô de ressaca. Porque quando eu comecei a ler Perdoe Meu Coração, e eu falei isso no podcast, que eu não gostei muito, que eu tinha abandonado o livro, mas eu voltei a ler e consegui finalizar. Só que esse livro me deixou com um arrombo na cabeça. Desde dele que eu comecei a ficar nesse mar. Eu acho que o último livro realmente que eu sentei e li rapidinho foi um dos livros ruins que eu uso pra sair da ressaca. Que aí é os livros que eu pego Não, Adoro no esse. Telegram. Aquele famoso assim, não diremos que estamos lendo isso. Não, Hã? não, eu só não vou falar Não, ela pega as Não, indicações. o que nome ela não só. vai. É o tipo de livro que a gente não fala no Twitter, entendeu? Isso. É aqueles ah, livros tá. vergonha alheia. É o meu Ela guilty pleasure, sabe? falando, não tô tipo, falando, não é pra falar que a gente tá lendo isso. Só, E tipo, é o tipo isso. de livro. Já não precisa Eu acho colocar. que a Rai entendeu como se você estivesse falando que tava lendo aqueles pirata. Ah, não. Até porque a gente já falou tanto de Na pirataria aqui, né? verdade, eu ainda não entendi o que vocês falaram. É o tipo de É assim, livro que é amiga. vergonha alheia você falar no Twitter, por exemplo. É tipo algumas fanfics que você lê e você não vai falar pros outros que você leu. Eu não leio fanfic desde que eu tinha 17 anos, então eu não. A Rai é muito cult pra gente. Eu acho que ela tá Muito Não, cansada cult. dos Exatamente. nossos gostos não é literários. questão, não é questão de ser cult, é que eu tentei ler outras depois que eu fiz a cidade e não conseguia mais, eu não conseguia me interessar mais, eu não conseguia assistir mais nada, então eu parei. Não, mas é a mesma coisa. Você Divertido. fala assim, puta, eu nem vou colocar isso aqui na minha lista de lidos, tá ligado? É só um negócio que foi e passou. Mas por que que eu continuaria lendo um livro que eu sei que é ruim? É isso que eu É porque não. você Porque gosta. te tira da Isso! ressaca. Você gosta. Eu nunca senti Moralmente. isso antes, então eu não sei Porque o é que eu tô ruim, fazendo porque é aqui. bom. Eu Isso. juro que eu não sei o que eu tô fazendo nesse episódio, porque eu realmente nunca assisti isso na minha vida. Você nunca leu um livro que você sabe que ele tecnicamente é ruim, mas você gosta. Não. Não que eu consiga me lembrar agora. Você não gosta de Silvia Nossa, Day? Oi? Você não gosta de Silvia Day? Mas eu não acho a escritura ruim. nossa, hein? Você tá errado. Mas tudo bem, eu posso estar Quem que Você errado. leu é? errado. Eu nunca disse. Eu nunca disse que eu nunca disse que eu tô certa em achar. Eu sempre falei pra vocês que eu não gosto do Gideon. Eu não gosto da Sarah Crossfire. Agora, dizer que a Sylvia Day é uma escritura ruim, não, eu não diria isso. Mas, Não amiga, é você a acha A que. obra escritora que dela, é ruim, é o Mano, livro que olha é só, não ruim. necessariamente a a autora é obra ruim, dela mas é a obra é vasta. ruim. Amiga,
A obra dela é muito vasta Você pra eu acabou, a resumir gente só tá essa falando. saga. Não, mas tudo bem, mas é essa Exato. saga específica, toda a Eu sua. não gosto dessa saga. Essa saga eu não gosto, Tudo bem, mas realmente. você acabou de descrever o que a gente falou. Você falou, eu curto tanto o Guido, tá, não sei o quê. É isso, é uma coisa que você leu, você sabe que tem uma parte ruim, que é o Guido, por exemplo, mas ao mesmo tempo você Mas não eu li acha isso há ruim. mais de... Mas eu li isso há Geralmente, 4 Rai, anos atrás e nunca mais voltei. mas Vocês, é que vocês assim, estão falando geralmente de li... é livro que a gente Vocês tem falando memória de leituras afetiva e que a gente atuais, relê. cara. Eu não tenho nenhuma Geralmente é memória tipo, afetiva com cultura sua. Eu quero queimar essa merda. não, geralmente é tipo memória afetiva. Então a gente leu esse livro há muito tempo atrás, a gente sabe como ele começa, a gente sabe como ele termina. E aí, por conta disso, quando a gente tá num impasse, numa situação que a gente não consegue ler nada, você lê um livro que você já leu antes é muito fácil, sabe? Porque você pode Sim, pular para as partes que você gosta. isso faz sentido, mas por que isso precisa ser um livro ruim? Porque geralmente esses livros que a gente já leu antes e que a gente lê várias vezes o mesmo livro, é geralmente um romance que a gente leu, tipo, na adolescência. Mas Exato. não necessariamente significa que ele seja ruim. Mas geralmente ele é ruim, porque a gente leu na adolescência e tudo que a gente leu em 2010 era ruim. Basicamente. Não, só um jeitinho de falar, tipo um guilty Tá, pleasure, mas eu não tava sabe? lendo romance em 2010, mas beleza. Eu não Se tava, você mas estivesse lendo Então, romance em 2010, você estaria lendo livros ruins. Exato. cara, eu tava foda, lendo sabe? fantasia nessa época, eu Então, acho. mas tem muita fantasia ruim também, tá? Eu tava lendo Tem. Harry Potter nessa época, eu tenho certeza Olha disso. só, você Eu acabou não de tava citar lendo uma outra ruim. coisa. Incrível. Brincadeira, amiga. Aí é só Eu, bomba. eu fiquei Brincadeira. durante mais de 7. Não, eu fiquei 7 anos da minha vida lendo somente Harry Potter. Eu não Amiga, lia mas outra coisa. Eu só beleza, lia. beleza. Mas hoje em dia, você leria de novo? Harry Potter? Não, Nem por Não, assim, não. mesmo que, assim, um mundo tipo, guardar onde alguma a J.K. coisinha. Rowling é uma pessoa decente. Você não leria de novo? Não, eu já sei o que acontece. Por que eu vou ler de novo? Ai, você é muito esquisita. Desculpa. Amiga, Você vai ler então, de essa novo que porque eu você tá de uso. ressaca e você quer uma coisa que você já sabe como termina. Não, Por não. que eu tô contando os minutos pra lançar Não, o filme de um livro que eu já li? Porque eu quero ver de novo. Porque é Você tem divertido. certeza que você Porque eu quer já fazer sei isso não, na sua o que não, vida? acontece, eu ok. não vou ter que sofrer de ansiedade. Não, ok. Um livro que eu consigo ler de novo, tá? Pra ver eu já sei o que acontece, eu consigo ler de novo porque eu acho. Não, eu não acho que seja uma leitura ruim. Eu recomendo ele para as pessoas ainda, porque apesar de ele ter alguns defeitos, eu ainda acho ele uma boa leitura dramática. O Julgamento de Gabriel, eu não acho ele um livro ruim. O primeiro livro, O Inferno, é ruim, mas O Julgamento, que é o segundo, não é um livro ruim. Ele é um livro muito bem escrito. É uma narrativa muito bem composta. E eu ainda recomendo ele como livro de drama, porque ele funciona até o dia de hoje. O drama contado nesse livro funciona até o dia de hoje. É um drama enfrentado por muitos casais, é muito bem descrito, se repete em vários outros livros famosos de romance hoje em dia, que é o tema da traição e depois o tema do aborto. Então, assim, não, eu não considero um livro ruim. Eu consigo ler ele de novo, apesar de eu saber o que acontece com ele, porque eu tenho ele como uma das referências para drama que eu já li na vida. E eu sempre estou tentando procurar dramas tão bons quanto esse. E às vezes eu acho, mas é um pouco raro. Agora, as coisas que eu sei que são ruins e eu tenho acesso, tipo a Academia dos Vampiros, eu sei que é ruim. Eu li durante a minha adolescência, eu tenho a coleção completa praticamente da Michelle Reed. E, e eu não consigo voltar. Eu já tentei, mas eu não consigo. Você veio com defeito da Ó, fábrica de Buxton. eu arranjei uma outra Verdade. explicação. Harry Potter é a mesma coisa. Eu não consigo voltar. Eu já tentei e eu não consigo. Faz uns 2 anos atrás que eu tentei abrir Prisioneiro de Azkaban pra ler de novo só por causa de uma cena específica e eu larguei a cena no meio e só consegui ler
a cena. Eu não consegui ler o livro todo. Eu consegui voltar na cena específica, ler a cena e não consegui ir adiante. Isso, eu entendo. Com Crepúsculo Não. eu sinto a mesma coisa. Tipo, eu não consigo reler os livros dele, entendeu? Só que, eu vou te dar um outro exemplo. O exemplo agora, tipo, eu consegui meio que entender, pra te explicar. Basicamente, eu leio uns livros, porque são livros fast food, são livros muito rápidos, são livros que, tipo assim, se eu for, igual a gente fala coisa aqui não é que ele é mal escrito, que ele não tem fundamento, tal, não sei, é previsível, clichê, que vai acontecer daqui, tipo, 30 páginas. E aí o romance segue daí. É tipo, ai, fulano é um ultra ricaço, mocinha, uma pobre fudida da vida. Aí ela tá num evento, ela derruba vinho nele, e aí ele sente uma forte atração por ela. Aí ele começa a conversar com ela, eles acabam transando e ele. É isso. Tá, mas essa é a minha pergunta. Por que que eu vou caçar isso num livro que pode ter 150 a 350 páginas se eu posso ver isso na porra de um filme que dura uma Amiga, hora? não, é só pra você entender o que eu tô Porque Não, o não, livro, não, um é filme isso, de não, uma hora. não, mas é isso que eu tô te falando. Eu perco muito menos tempo assistindo um filme de uma hora do que lendo um livro de 350 Não, porque páginas. eu leio isso em uma hora. Ah, tá, então tá Também. bom. Você... Pra você ter uma ideia, o livro é tão ruim que ele não tem 150 Eu não. páginas. Ele tem 101 páginas. É literalmente eu sentar, ler com uma Tá coisa vendo? rapidinha, que eu sei como vai terminar, que não tem voltas, não tem drama, não tem nada, gente. É só isso. E aí, pra mim, isso funciona porque parece que eu saí de um parto. Eu fiquei horas e horas e dias Ok, sofrendo, ok. o bebê saiu. Que não, Aí eu fico de boa, gente, relaxa. Aí eu volto a ler meus livros normal. Aí eu já quero ler Ok. livro com romance, com muito romance, tipo, com muitas reviravoltas. Eu quero ler livros com dramas mais aprofundadas, com personagens que são complexos, entendeu? Uma hora a gente cansa dessas coisas. Aí você quer ler uma coisa que você não quer pensar. É isso. Mim, Ó, tipo. não sei, É gente. tipo quando Quando eu você não tá se vou recuperando pensar. de uma gripe, sabe? Você não vai Tá. ler ele direto, assim, você não vai direto pra um livro melhor. Você tem que, tipo, ir construindo, assim. Parece que eu tô reaprendendo a ser uma leitora. Então eu tenho que começar com os livros que, tipo, a Luísa, bem burrinha, de 10 anos, lia. Aí vai subindo, assim, até chegar nos livros que eu leio hoje, sabe? Mas, tipo, eu não Cara, consigo. Eu eu não preciso me. ler, assim, livros que me lembram por que eu gostava de ler quando eu comecei a ler por Não, diversão. essa parte pra mim que você falou de o porquê que você começou a ler, o porquê que você gosta de ler, eu sei como é que é isso e eu faço isso. E eu faço isso com microcontos. Porque o que mais existe na, no gênero ficção especulativa, quando a gente fala de terror, um dos maiores escritores do mundo que são especialistas em microcontos é o Clive Barker. Ele só escrevia microcontos de terror, que eram tipo, os maiores duravam 5 páginas. E sempre tinha um cliffhanger maravilhoso, cada um deles. Então, o que eu faço quando eu estou de ressaca literária é ler Clive Barker. É ler escritores que, assim como ele, escreveram microcontos, coisas Mas é que, rápidas, amiga, coisas pequenas. você tem um gosto muito nichado. Tipo, É Não, não é verdade. questão de ter um gosto nichado. Não, não é questão de ter um gosto nichado. Existem microcontos de ficção científica que eu leio também nessas horas. Existem mas então, microcontos de exatamente, tipo, você lê fantasia. coisas que não são. Existem microcontos de fantasia que eu li nessa hora. Nenhum deles é mal escrito, nenhum deles tem furada, nenhum deles tem um plot extremamente convencido. São alguns que têm os cliffhangers muito bons, mas eles não precisam ser extensos. Eles precisam ter aquele tamanho que eles têm. Mas essa que é a Então, questão, isso não funciona pra mim. O que funciona pra mim é eu ler uma coisa que eu já li, uma coisa que eu tenho, que tem um apelo emocional pra mim e que me faz lembrar de como era quando eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu não lia coisa boa, eu lia coisa ruim. sabe o Então, que eu ler tô, coisa tô ruim pra mim, imaginando agora? O eu que já você tá reli dizendo pra Belo mim? Desastre várias e várias vezes. Eu Cara, releio que vontade de fanfic. pular da Aí, ponte.
Eu relia Rapaz, fanfic, eu relia coisas assim, sabe? Não, então, eu, reler Não, fanfic, agora reler Belo bicho, Desastre, eu eu desenho uma aqui, linha. Assim, não nos últimos anos, mas tipo assim, desde que eu li pela primeira vez Belo Desastre, eu li outras cara, vezes, sabe? A última vez foi não, eu assim, no caso do entendo. filme, mas tipo, eu li outras vezes. Outras coisas que eu li várias vezes, tipo, eu li Vermelho, Branco e Sangue Azul várias meu vezes. Deus, Tem várias como que você coisas assim Sim. que eu consegue? li mais de uma vez. Geralmente é essa vibe. Chamo isso de coragem, sabe? Meu Jesus! Você pode dar o nome que Gente, quiser. eu tava falando aqui de livro de shifter, gente. Assim, Como que eu vou ficar pensando em alguma coisa? não. Não, mas livro de Shifter tá ótimo. Eu super leria livro de Shifter. Eu Eu tô adoro te falando, histórias de eu Shifter. sei, são Só que livros o. que pra mim, quando eu falo ruim, é um ruim bom. Porque eu sei que se eu colocasse, tipo, numa métrica de, botar pra todo mundo ver as coisas que eu leio, porque normalmente esses eu não gosto de botar muito nas minhas listas. Coloco, mano, aí as pessoas vão olhar pra mim e falar assim, por que que essa garota tá num podcast? Por que que ela tá num podcast? Gente, Olha as coisas que ela saiu. tá lendo, entendeu? Não, gente. Assim, vamos. Peraí, vamos devagar. Vamos dar uma pisada no desacelerador, ok? A gente entrou no tema com dois pés na porta, né? Vamos tentar. Vamos pisar no desacelerador, vamos pisar no freio e vamos devagar. O que que a gente define nesse programa como livro ruim? Sem Na verdade, pena. eu acho que a Livro. gente não define como livro ruim. A gente tá sendo meio machista nisso. São. Não, porque vocês estão indo para um lado, porque, tipo assim, vou tentar explicar o porquê que eu tô perguntando isso, tá? Quando a série me fala de livros que ela leu quando ela tinha 14, 15 anos, eu lembro do que eu tava lendo nessa época. Eu tava lendo Harry Potter, Cidade dos Ossos, Academia dos Caramba, só Vampiros. livro ruim. Ah, é Eu verdade, eu não, fiz gos- eu não essa. gostava. A diferença nessa história é que eu detestava Cidade dos Ossos, mas eu estava preocupada em terminar porque eu não queria deixar o livro acumulado. Mas eu detestava aquele livro. E eu li nesse período, entre os meus 14 e os 16 anos, mas eu detestava esse livro. Tanto é que eu doei ele depois numa banca de doações. Isso era E, diferente não, das outras garotas, Rai. e eu não comprei mais nada da Cassandra Clare Tá desde então, de certo. tanto que eu Eu detestei também. ele. Eu falei sobre isso aqui. Os ouvintes antigos sabem da história do dia que eu comprei esse livro, porque eu contei a história inteira. Então, assim, eu terminei de ler Academia dos Vampiros, terminei de ler muito tempo depois e li digitalmente, porque eu não podia comprar a saga inteira na época. Depois eu ganhei a saga inteira de presente. Harry Potter, eu ganhei essa. Eu conseguia comprar. Eu fui comprando os livros à medida que eles foram lançando. E eu era extremamente obcecada por essa saga. Então eu não sentia que eu estava lendo uma coisa ruim, mas eu volto a dizer que hoje era uma coisa ruim, porque por causa da pessoa que a escritora se tornou para mim, e porque hoje eu tenho consciência de que eu li coisas melhores no meu repertório. Só que aí, o grande problema para mim seria se eu voltasse a ler Cassandra Clare hoje, sentindo o desgosto que eu senti daqueles personagens quando eu tinha 14 anos, porque eu não mudei de ideia sobre nenhum. Que questão, Rai? E a Por exemplo, prova assim, de que ó. eu não mudei de ideia é que eu tentei assistir a série e não deu certo. Mas Não, isso mas a série não é um bom esse é o parâmetro, não. problema, Rai. Você tá falando de um livro que você não tinha apego emocional nele, então não vai dar certo de qualquer jeito. Agora, por exemplo, assim, se você pega uma coisa que tipo, marcou pra você e que marcou de uma forma positiva, não sei. Por exemplo, pra mim foi Percy Jackson. Percy Jackson me marcou de forma positiva. Hoje eu consigo ler Ok, ele e mas ver uma muitos defeitos releitura. que eu não via antes. Calma, deixa eu terminar. Sim, Eu vejo muitos defeitos que eu não via antes. Só que, mesmo assim, eu consigo ler ele porque eu tenho uma memória afetiva com ele que faz com que ele continue sendo um livro que, pra mim, parece ser muito melhor do que ele realmente é. E que é uma fácil leitura ok, pra mim, porque eu já sei o que acontece e que, por conta disso, tipo, é muito divertido de você reler. Porque você já sabe o que acontece, ok. você consegue pular só para as suas partes favoritas e isso me ajuda a sair da ressaca.
Beleza, faz sentido agora. Isso para mim, isso que você está escrevendo para mim é eu relendo O Corvo do Edgar Allan Poe. Ok. Eu li quando eu tinha 17 anos, a primeira vez o poema. Eu sou apaixonada por esse poema. Eu tenho a versão dele impressa agora, pela Dark Books, e eu sempre volto para ele sempre que eu posso. Eu li Os Meu Lusíadas de Deus. Camões quando eu tinha 18 anos. Tem alguns dos versos de Lusíadas que eu gosto muito e eles estão marcados. Eu sempre volto para esses versos sempre que eu posso. Tipo, eu li E Orgulho e Preconceito, livros cults, né? Já que a gente tá tentando ser cult eu agora. li Orgulho e Preconceito eu li desculpa, recentemente. Razão e Sensibilidade, eu li quando eu tinha 18 anos também, e eu sempre volto para esse livro. Eu adoro esse livro. Então, Eu não vou assim, eu citar acho aqui o que livro para que mim. eu volto porque vou ser humilhada. Mas pode falar. Tipo, a Raíssa falando uns livros cult, A assim. gente sabe que é a Cidade dos Ossos, a gente sabe. Pelo amor de Deus, eu já falei várias vezes nesse podcast que eu acho Cidade dos Ossos ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não vou me prestar esse papel, não. Olha, esse cálice eu não carrego, tá? Ai, ai, ou é vilão ou é um Thomas Cruz de magia. Não, eu falei que eu não vou citar, não vou citar. Não vou citar. Falando, Silêncio. Pode continuar falando, vai. Só tire uma dúvida minha. Começa com a letra E. Não. falando Então eu não sei qual é do que realmente. você entende, tipo assim, por que você, tipo, ruim e tudo mais? É porque, às vezes, amiga, o ruim não é o ruim, tá ligado? Ruim pra baixo, desgosto e tudo mais. Às vezes é uma coisa que que não é bom. É igual você falou, eu sei as coisas que eu gosto, que eu leio, as minhas bagagens são ruins. Então, tipo assim, tem livro que eu leio que eu sei que os livros que eu já li na minha vida tem infinitivamente muitos que estão na frente são melhores. Mas eu pego pra ler esse livro que ele é mediano, Sim. não muito do meu tempo, ele vai entrar na minha cabeça, vai fazer uma varredura aqui, sabe, Windows e pronto. Aí ele Você vai falou embora. tudo agora. Você falou tudo. Amiga, mas pra mim Mediano. mediana eu falo que é Você ruim falou também. mediano. É medíocre. É medíocre. O que eu posso fazer? Não, porque quando a pessoa fala pra mim um livro ruim, é uma coisa que você larga pra Porque fogueira você é e nunca mais volta. Pelo menos pra muito mim, a cabeça funciona assim. Não Você necessariamente. é uma pessoa muito decidida. Não, eu não sou assim. tem nuances. A gente é volta isso. com ex, a gente, sabe, a gente comete erros. Não, a Muitas gente comete vezes vai erro, com certeza, mas por que eu vou voltar lá? Por que você volta com o ex? Pela memória afetiva. Eu não sei, eu não tenho ex. Eu também não tenho ex, mas é por isso que as minhas amigas Eu vou ficar voltavam com o ex quieta, eu não vou entrar delas. nesse assunto. Tinha aquela coisa de, mas foi tão bom antes. Pronto. Era tão bom que você terminou. Você Exatamente, esquece esse é as o partes ponto. ruins, sabe? Porque como você já leu uma vez, você pode só pular para as partes boas e ignorar tudo de ruim que teve no livro. Ok. Porque você só lembra das Tá, partes ruins então já que lendo vocês, de novo. já que vocês fizeram. Exato. Ok. Já que vocês voltaram pra esse tema de, tipo, a Sally falou, eu quero que você volte nisso, esse raciocínio, se você conseguir, tá, Sally? Vou Por que tentar. você estava dizendo que existia um lado machista na definição de livros ruins que a gente estava tendo até agora? É porque são Eu também livros nem feitos para entendi. mulheres? Quando a gente vai falar de um livro ruim, geralmente é um livro, tipo, geralmente não. É até aquela coisa do chick-lit, que é um termo que até morreu, É verdade, né? Hoje não a usa gente mais. não usa mais. Mas era um gênero, tava muito em alta na época que eu era mais nova, que você os tinha livros aqueles tipo Chick-lit, Sofia você Boutella, disse. sabe? Aqueles que vendem em banca de jornal? Isso. Isso, você tinha livro da Sophie Kinsella, você tinha livro. Acho A que era Sofia Sophie Kinsella, né? Que era a Marian Era que mais lembro, assim, por nome. Eu nunca cheguei a ler, mas eu sei
se trata. Eu nunca cheguei Porque a eu vi ler, a mas eu sei gente, do que se a trata. gente substituiu Então, por É meio e aí, romance, xarope. quando entendeu? você fala, Sim, sim, quando sim, você sim. fala desse tipo, desse gênero de literatura, você geralmente estava falando sobre livros que eram escritos por mulheres, para mulheres, e que tratavam exclusivamente de assuntos femininos, considerados, né, Ok, femininos. Então, ok. é de uma época que a gente tinha um machismo muito grande, e inclusive por parte, né, das mulheres do mercado editorial, sobre o que era literatura feminina. Então, a literatura, esses livros, né, os chick-lit, eles eram escritos. Geralmente, os temas, eles eram. Você. Você tinha, tipo. Tinha muito aquele rolê de você ser a dama de honra do Sapatinho feio. casamento e você não ser, tipo, a noiva, né? Então. Preterida. E você ser o patinho feio, e daí você encontra com alguém aquele coisa de amor de verão. E assim, hoje você tem esses livros, só que todos eles você sempre vai ter alguma coisa a mais, enquanto na época não tinha, né? Você tinha o único assim Isso. que eu lembro que tinha uma coisa a mais, que falava sobre algo realmente, não era só o romance, era aquele lá do tamanho do manequim 43, manequim não sei o quê. Eu sei. Era E mais ou É. era menos isso. chiclete, mas era tipo sobre as mulheres que eram gordas, né? E, e assim, é uma questão que, quando você vai pegar esse tipo de literatura, geralmente ele é taxado como um livro ruim, mas quando você vai ler, muitas vezes ele só é voltado para o público feminino, Exatamente. sabe? Ele não é Inclusive, ruim, Sim, ele sim, só faz trata sentido. de romance. inclusive trago Faz sentido. informativo, tá aqui esse podcast de informação. Você falou só da menina, é a Meg Cabot que lê, não veste, que é tamanho Sim, 42, uma ela. coisa assim o nome. Mas, a senhorita, E, gente, gente, 42 não pelo é nem amor de mulher Deus, gorda. Eu visto máximo é, 42. a, a autora, e não, amiga, Eu eles visto aumentam, tipo, o 44. primeiro livro é 42, aí tem 44 e 46, porque é uma, só que Só Gente, esse que, pessoal vence gente, meu juro pra armário. vocês, a Mary Case, que é a autora de Melancia, a série dela fala sobre altas questões que a galera acha que era só o livro Férias dela. Conta a história de uma moça que ela tem problemas, se eu não me engano, é com álcool, é com drogas, e ela vai para uma reabilitação. E, tipo assim, o livro, ele é completamente introspectivo. Porque você vê só a principal Uhum. e as questões de vício dela, as questões familiares dela. Tipo, o romance é completamente deixado de lado. Mas como ele tava num gênero chiclete, todo mundo Uhum. achava que ia ter altas doses de romance. E não é isso, gente. Inclusive, é um livro super denso de ler, diferente de Melancia. Eu achei bem porrada. E Sim, assim, a principalmente capa pela não tem capa nada também, né? Engana. a ver, gente. Porque as capas Ah, eram todas sim. Sim, iguais, parece que né? ela tá indo numa vacation super cool e tal, não sei o quê. E ela foi literalmente arrastada pra uma reabilitação. Tipo, ela nem vai porque ela quer. É, é- Nossa. então realmente, era escolher. Não é É meio enredo Sim, da música, né? e é Não é nem engraçado, calça. porque, tipo, a gente tá falando de Basicamente. um gênero que era voltado realmente para mulheres, era só isso. Então, por isso que eu acho que os livros que eu gosto de ler quando eu tô em ressaca, nesses momentos, são ruins, porque se você comparar com uma Sofia Kinsella da vida, que são os livros que o pessoal acha que é fácil, e assim, gente, não é tão fácil pra ler, não, porque eu leio algumas histórias, é que às vezes Ok. você acha que não. Eu acho que eu li só aquele Eu não li Peguei esse, Fique você Seu acredita? Número, e eu É acho que eu porque o li Melancia é o Melancia primeiro. também. Mas faz Acho que muito tempo, eu nem lembro o que tinha. eu acho que ele pra realmente pra instigar o leitor de tipo assim, olha que legal, não sei o quê, aí abre um buraco. De migal. Então, É o esquema de eu lembro pirâmide. que eu tinha ele numa versão, era uma versão Eu econômica tenho. dessas, tipo, da Avon, assim. Eu Cara, tenho mas uma eu edição de conheço esse livro de bolso. edição de bolso mesmo. Eu nunca vi uma edição dele.
Eu nunca Do que vi uma filosofia? edição de brochura Amiga, verdadeira, assim. Eu já vi na biblioteca só. Vocês estão Eu falando só do hoje em vejo dia isso Melancia? no tem. bolso dele. É, É, do mas não é Melancia. do tempo. Tem a Por edição exemplo, de eu tenho coleção. o livro. Caraca. Tem. Eu tenho, Consegui no não, essa sim. sebo. Mas eu tenho duas Ah, sim, lógico. No Ciba a gente acha. versões. Livro. Ah, não sei o que é Nova York. Eu tenho um também que é um puta grosso. E tenho Férias. O Férias é uma versão pocket mesmo, é pequena. E as outras duas são grandes. Meu, os livros eles são muito grandes. E eles não são livros convencionais. Ok. As páginas são brancas, gente. Bom dia. Não tem orelha, nem nada, é isso. Ai, sim. É Ok. horrível. No Ok. assunto. É, Então, mas, por isso que eu falei que é assim. livro ruim mesmo. Não, faz sentido isso que vocês falaram, faz sentido. Eu só tô perguntando isso porque é o seguinte: a gente tá aqui tentando discutir um fenômeno que atinge a maioria dos leitores. Atinge homens, mulheres, pessoas não binárias. Então a gente não pode classificar como livro ruim esse gênero que você estava falando, porque esse gênero que a Célia e a Anne estavam descrevendo, que são os romances de banca, ou os romances mais rápidos, que não são muito complexos e etc., atinge uma galera hoje em dia. Então, assim, eu consigo imaginar que existem pessoas que conseguiriam sair da ressaca É, pô. lendo O Poder do Dragão Bombeiro, por exemplo. Mas Porque, tecnicamente falando de estrutura narrativa, é um livro péssimo. Porque a sinopse já diz a que ele vem, mas é uma leitura de 1 hora e meia no máximo, se você for determinado pelo tempo do Kindle. E ele é um livro que pertence ao gênero que é consolidado hoje, que é o gênero do freak, que são livros que são montados na ideia do bizarro para provocar choque e causar sensações várias. conforto. Não, geralmente é comédia mesmo, mas se você se sentir confortável ouvinte lendo isso, o problema é de vocês. Alô, fã Eu. da PD. Só um adendo. Fã da PD aí, ó. Fã da PD. Não, amiga, assim, ai, não Eu não pode sei se eu peguei, falar, porque mas isso é da enfim, deixa massa, pra lá. sabe? Aí você fala assim, por isso que eles só leem isso, né? Muito fácil. Mas assim, se eles não, mas assim, eu tô falando como motivação para sair da ressaca literária, porque vocês me disseram que a ideia é ler algo que não seja complexo, que te provoque alguma sensação qualquer Não, é e isso que você consiga, por meio desse, é coisa embarcar em Não, outros. não, não, Mas não, o que que não. funciona. Não é uma sensação qualquer. Tem que ser uma sensação muito específica. Porque Que eu não sei Cara, descrever qual é. então vai porque cada ficar um é um indivíduo, então vai né? ficar complicado, porque assim, a gente vai sim, Assim, cada um sim. precisa de uma coisa diferente. Exato. Cada um precisa de uma coisa diferente. Então a gente não pode denominar como. Assim, quando eu estava pesquisando sobre esse tema, eu dei de cara com uma coisa que para mim é perturbadora, que são pessoas que leem o mais pesado do dark romance erótico, que eu descobri há pouco tempo atrás que uma vertente do dark romance não é erótico, e eu tomei um susto com isso, mas não vem O ao caso. quê? Não É, entendi. Peraí. O quê? Não Mas entendi. eu não vou entrar depois nessa discussão aqui, mas não é. existe uma camada, mas não sei se veio para o Brasil isso ainda, mas nos Estados Unidos existe uma camada do dark romance que não Ah, é só existe tipo um livro fator gore erótico na mesmo. equação. Ah. É só um livro gore. E existe o casal no meio. Existe isso. E eu descobri que isso existe, tomei um susto Eu já li uma e merda assim, não pesquisei vou sobre o mentir, assunto e não. depois voltei à realidade. Se arrependeu. Só que e Perturbadora eu mesmo. achei até Acho que eu melhor do que leria. eu achei até melhor do que aqueles que existe fator erótico na equação. Eu Mas acho que eu leria, existem tipo, pessoas.
Não, É um livro de terror, basicamente. na minha cabeça continua um livro de terror, mas eles querem apropriar como dark romance, então foda-se. É porque eu Mas acho que assim, amiga, o mas eles fator não querem, é de então eu tô fato deixando erótico, quieto. porque você. Porque é esquisito, entendeu? Tipo, são coisas que envolvem sexo, sim, tem sexo. Só que são coisas muito viscerais. Então, tipo, tem umas coisas envolvendo necrofilia num nível muito esquisito também. Mas tem gente que... Não, mas eu vi que tem gente lendo isso pra poder sair da ressaca literária dizendo que Não, motiva. tudo bem. Eu só. Então eu tô Ah, meio... Tá tudo bem, gente. se motiva a Cada um tem pessoa, suas manias, né? Não, é. que pra mim tem o mesmo fator. Não, que pra mim tem o mesmo fator de, tipo, eu abrir qualquer livro do Joe Hill, porque o Joe Hill, no livro mais leve dele, que é esse que eu tô lendo agora, O Pacto, ele faz um garoto amassar a cabeça É dele com um isso, pô. carro. E ele detalha como é que tá amassando a cabeça. Então, assim, não é um negócio que te dá a informação, ele amassou a E ele cabeça sente da mulher prazer com por um isso, não carro. é? Ele detalha. Escreve ou não? Então, esse Não, caso porque é ele é um demônio, ele não tá específico. sentindo Por porra exemplo, nenhuma. gente, eu li Ele numa só tá fanfic amassando isso daqui, que parece muito com o que você citou aí. Então você tem o aspecto, mas não é sexual com a pessoa, é sexual com algum tipo de fetiche que envolve só um único personagem. E aí vira um gore do nada, e você fica tipo assim, o que eu tô lendo? Entendeu? É tipo uma coisa com É, tipo, um víscera, tá aquela ligado? coisa, Tipo, isso! o Um psicopata. psicopata se. Ele fica excitado quando ele mata. Tipo, ele não Não, tá isso excitado aí. sexualmente. Não, Ele isso tipo, está aí faz excitado. sentido. Isso aí que você tá falando faz sentido, sério. Eu quero entender o que vocês não pegaram ainda. O que eu quero entender é o seguinte: por que que isso vai pro lado do. Eu sei que pra Uhum. mim seria um livro ruim, porque pra mim seria uma tortura continuar lendo. Quando eu quero definir que um livro é ruim, é porque eu entendo ele como uma tortura psicológica pra mim. Que é algo que eu sei que eu não vou ler por Eu muito acho tempo, que. porque isso vai me matar, tá por dentro. Então, Meu se você Eu acho que vai você levou escolher. muito a sério isso da Deus, é gente muito falar que gosta de ler literal. livro É ruim. muito literal. A gente É fala porque eu muito tô tentando entender. tecnicamente, no Então, sentido mas é que a técnico. gente gosta de ler É, livro ruim, livro assim, meia medíocre boca. isso. Não livro ruim, tipo, Pode ser, amiga, não tem problema. Troféu Eu acho, Crepúsculo. gente, eu Preso, acho sabe? Crepúsculo ruim. Vocês só Inclusive, tá- Crepúsculo eu não consigo reler. Entendeu? Eu não consigo. Não, pelo menos ler Mas mais. aí é trauma, Não né, Anne? consigo. Quando eu quero ler alguma coisa relacionada a Crepúsculo, eu volto a ler as minhas fanfics favoritas de Crepúsculo. Não, mas até aí eu acho. Adorei. Não, mas até aí eu acho justo, porque assim. É o que eu falei, eu realmente tenho bloqueio. Eu não consigo mais ler nenhuma fanfic inteira desde que eu tinha 17 anos. 18, sei lá. Não consigo. As três que eu tentei ler desde então, eu parei no meio e não consegui mais ler nada, porque eu não consigo me interessar mais. Porém, eu entendo quem ainda lê esse tipo de literatura, quem ainda é viciado nisso, quem gosta de voltar a isso de vez em quando, e eu entendo por que que isso seria um fator para ajudar a apaziguar o fenômeno da ressaca literária. Mas o fato de você adicionar ou não a sua lista final de leituras é que pega pra mim, Sim, porque amiga, mas tem coisas fanfic que é eu não quero que as literatura. pessoas saibam que eu leio. Tem Não coisas que eu quero deixa que de fiquem ser. comigo. É isso, tipo, entendeu? É, pô, é Isso que eu não isso. diria pra minha mãe. Gente, eu não, não, tipo, Por exemplo, não, eu não não, deixaria a o minha mesmo mãe, histórico do Ela 3. E não, tá a tudo minha bem. mãe, ok. Eu mal converso com a minha mãe sobre as leituras agora porque ela não pergunta, então eu não converso realmente. Mas eu não teria Então, vergonha alguma de dizer pra ela as coisas que eu li recentemente. Porque eu não me aí por vejo isso. lendo nenhuma dessas coisas que vocês Quando citaram. você lê Tipo, essas coisas, amiga, quando você lê essas de. coisas, tem coisas que eu não quero que as pessoas saibam que eu Eu leio. não me Por vejo exemplo, fazendo eu não. isso. Igual eu leio, eu sou igual. Sim, eu não é literatura, não é o tipo de literatura que eu Exato! quero ser associada. Mas por que que as pessoas. Eu Não, tô igual mas a espera aí. Não. Deixa eu perguntar uma coisa.
todo mundo aqui assistiu Midsommar, né? Sim. Não? Tentar pensar em outro filme que parece com esse pra ir. Eu acho que você tá Entender. complicando muito um assunto que é muito simples. Só pra eu conseguir. Vocês estão falando de associação, certo? Certo. Eu É a tipo, série que eu respondeu não não pra assisti. Midsommar? Não. Não, eu Foi a sei, Anne. eu vi. Foi a Anne? Você não viu? Você não viu, né? Me Mais fala o nome do gráfico? filme de terror mais gráfico que eu já vi na vida. Mas eu vou pôr aqui. Puta, não tem nada a ver com Aquele sangue. que tinha Tipo, mais tem. sangue. O mais gráfico, assim, A Casa de Cera. Eu não assisto terror, amigo. Tá bom, Nossa. tá bom. Mas enfim. Mas tá bom, Vamos- tá bom. Não, vamos tentar usar. Então vamos tentar usar a Casa de Cera como exemplo. A Casa de Cera Certo. fala sobre sobre um psicopata que sequestrava pessoas para transformar em estátuas, certo? Sim. Certo. Todo mundo entendeu isso, né? Ele foi abusado quando ele era criança. Mas todo mundo, o assassino no caso, e todo mundo entende que ele, o representante da Casa de Cera, é um dos melhores assassinos que existiu na época que o filme foi lançado. Todo mundo que é do campo de terror viciado nessa história concorda com isso. Existiam outros filmes na mesma época muito melhores, mas todo mundo considera A Casa de Cera um clássico do início dos anos 2000. E todo mundo louva A Casa de Cera. Só que eu, Rayane, como fã de terror, não quero ser associada por outras pessoas que sabem que eu gosto de terror a uma pessoa que louva psicopatas. Por que só porque eu gosto de terror, que eu sou sincera a psicopatas? E só porque eu gosto de Não. romance erótico, eu sou sincera como prostituta? Eu não Tá entendi. Eu acho entendendo que onde a você minha não cabeça tá tá indo? entendendo. Eu acho que Não, você é tá isso. explicando Não, muito eu assim. tô entendendo. É vocês. Só que então, Não. é porque você tá comparando coisas que não são comparáveis. Esse que é o Não, porque problema. vocês estão indo pro lado da associação. Se Não, eu Rai, não tem leio nada a ver com isso. X, Você tem eu que sou parar um X. pouquinho e ouvir, ó. Escuta. Não tem nada a ver com isso. É isso que você tem que pôr na cabeça. Não tem nada a ver com o que você tá falando. Tá. A gente, às vezes, não quer ser associado, não porque, porque eu não quero ser associado com quem lê romance. Não. Eu só não quero que, porque eu, em 2023, com 23 anos, li Percy Jackson de novo, achem que esse é o tipo de leitura que eu estou lendo no momento. Porque não é. E não é com esse tipo de leitura que eu quero que hoje as pessoas venham conversar comigo, ou que as pessoas me marquem, ou que as pessoas, digam: olha, você leu esse aqui, então você vai gostar desse aqui. Não. Porque eu não gosto mais desse tipo de literatura. Mas ele ainda é útil para mim quando eu tô numa ressaca literária. E é por isso que eu leio. Mas, assim, não tem nada a ver comigo. E outra, Não. sabe o que é engraçado? Mas, por isso que eu não quero ser Sabe o que é associada, não é? engraçado? Esse só porque não processo tem da nada a ver série Mas não não é é o um mesmo processo pra estigma. mim. Eu não tenho nenhum problema em ser associada com isso. Mas existem duas Annes, entendeu? Porque todo mundo tem facetas. Eu tenho a minha faceta como leitora, então eu gosto de romances, eu gosto de true crime, eu gosto de ler mangá e tudo mais. Ok. Só que a Anne que lê fanfic é uma outra Anne, duas. Entendeu? Porque eu acho que são universos paralelos. Entendeu? Não é que eu não tenho vergonha e tal, mas é uma parte de mim que eu não gosto de associar com essa outra parte. Então, pra mim, são partes separadas. Exatamente. São pessoas A diferentes. minha questão é muito porque eu uso o Goodreads. Então, tudo que eu posto no Goodreads, acaba quem conversar comigo sobre. E, assim, eu não quero falar sobre Percy Jackson, sabe? Eu não tenho interesse. Eu não quero que me marquem Percy Jackson. Eu não quero que me convidem pra sei lá, pra convenção de Percy Jackson. Eu não quero. Eu já passou a minha fase disso. Então, vai assistir a série nova também, né? Vai, com certeza ela Você não vai assistir a vai. série nova também. Talvez eu veja, mas, se eu assistir, eu não quero que me cobrem e perguntem o que eu achei. Eu quero só ver um episódio ou outro e pronto, acabou. Isso é muito coisa de, quando você tá exposto virtualmente, digitalmente, em
em um setor. Por exemplo, a gente tá meio que exposta nessa questão de livros e nas redes sociais. Sim. Então, assim, eu sei que não é assim, parece que a gente tá se achando, tipo, ai, todo mundo vai querer falar comigo sobre isso. Não, mas, tipo, quando eu posto no Goodreads sobre algum livro, sempre me marcam em alguma coisa. E aí, não cabe mais pra mim, sabe, ser marcada em coisas que eu não tenho Bom, interesse. eu não sou Então, quando eu popular tô de igual a ressaca, Célia, mas aí, tipo inclusive, assim, Ah, fazendo essa mesma coligação, amiga, eu tá. tenho a minha Ok. partezinha também fã de Crepúsculo. Isso eu não nego pra ninguém. Apesar de, aí, ressalvas, que eu também sei que a série é ruim, que a autora é ruim e tal, não sei o quê. Quando eu falo que eu gosto de... Quando eu vou pensar na saga que eu curto, tipo Crepúsculo e tal, Ok. eu fanfic, porque eu sinto que Crepúsculo é uma parte de mim que já não combina mais comigo leitora. Entendeu? Leitora livro e tal, tudo de hoje. Ele me remete à minha outra parte. Então, pra mim, o Crepúsculo, ou fanficagem e tal, não sei o quê, eu acho que assim, a única pessoa que hoje em dia eu ainda falo é com a Yasmin, porque, enfim. Mas, sinceramente, de resto, amiga, eu não falo com ninguém, é só as minhas Motivos. porque... A não ser que Ela faz coisa pior, existem então a gente exceções entende por para quê. tudo, inclusive para Eu não fanfics. faço Tem nada disso. fanfics que me marcam de uma forma muito grande. Inclusive tem até uma aqui, pra vocês terem uma ideia, eu li só o primeiro livro de Harry Potter, odiei, não gostei, eu li fora do tempo, assim, eu tava muito mais velha, não curti. Então, só que eu gosto de ler fanfics, porque, tipo, tem uns casais Você que eu até falou consigo sobre ler e isso. tal, porque eu acho que eu não ligo muito pra série, nem nada. Eu só preciso saber quem que é o personagem no universo. E aí, o que acontece? Sim. Tipo, exatamente. eu lendo fanfic de BTS, Eu li não faço qualquer ideia de coisa. quem Eu são. lendo fanfic de Boku no Hero, eu nunca assisti Boku no Hero. Pra mim isso tá meio complicado pra minha cabeça, porque eu Entendi. preciso, Só que porque eu como não eu leio consigo muita coisa, tipo, entender, eu não consigo universo embarcar, eu preciso assistir o que é. alternativo, Mas enfim. é como você conhecer um personagem novo. Daí, o que acontece? Tem uma fanfic em específico, que eu curto muito, que eu coloquei só ela, na minha lista de leitura. Que foi uma fanfic de universo alternativo. O Snape tá no primeiro ano dele e a mãe dele falece no primeiro ano. Só que, como ele passa por todo o ambiente abusivo, o Dumbledore adota ele. E aí gente, não tem nada de romance. Não tem romance algum. Nossa. É simplesmente parental. É simplesmente uma questão de Não crescimento de entendo. Eu personagem. E no entendo. final ele faz amizade de uma rosa. É perfeita. É tipo assim, do começo ao fim é muito bom. Entendeu? E aí eu falei assim, pô, essa fanfic me marcou de um jeito esquisito, sei. de um jeito diferente. Aí eu coloquei ela numa lista de leitura. Mas normal, acho mesmo quando é muito bom. Não, porque, tipo assim, nunca é sempre umas coisas aleatórias, amiga. Às vezes, Mas fora até isso, você eu nunca leio muita coloca. fanfic boa também, tá? Não sou Yasmin, não. Mas. Brincadeira, eu leio muita coisa ruim também. Episódios estão um ataque gratuito pra mim, pessoa. Não, é que você faz umas coisas assim que ninguém entende amiga, o porquê. você lê... Aí a gente Às tem que vezes ficar... Sinto que você vai se machucar. Você lê umas autoras que não posta nunca, mano. Às vezes Não, cara. Eu já tentei, eu já desisti de entender como é que funciona a cabeça dela Tem já. essas São duas 6 partes. anos fazendo isso, já Mas é desisti. Já. individual, gente, é um processo. É uma coisa que eu Tadinha. não... Aí você pergunta pra ela, o A que Yas tá você sendo faz muito pra sair da atacada aqui ressaca hoje. literária? Ela fala Nossa, que esse episódio tá sendo pra me atacar. Se eu soubesse, eu não tava nem participando. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês acham Que que a ressaca. Sally lê Que muito, mas é saída. porque vocês não Algum dia viram eu saí? Yasmin. Eu tô Só que há a um ano Yasmin, já. ela lê muita fanfic. Muita fanfic. Deixa em paz. Exato. E, tipo, não tem Ai. como fazer... A tinha que fazer duas Yasmin, listas gente, juro pra separadas. A vocês, ela lista ia de falar uma leitura e hora, a lista mas de assim, ela fanfics ia que a falar Yasmin uma leu no hora. ano. Deixa em paz. Entendeu? Então, e é tipo assim, ela ia falar motivos, prós, De um contra, assunto que a gente não pode tropos, gravar. ela ia conseguir fazer tudo. Gente, olha só.
Não é questão das minhas fanfics serem problemáticas, é só que eu leio muita fanfic. Algumas são problemáticas. E como eu leio muita Nossa. fanfic, acaba que é uma quantidade grande. Mas não significa que todas elas são. Eu leio muito. Parece eu não posso continuar pelos sobre. livros de Homem Sem Camisa na capa. Não. Isso aí já é muito longe. Não, cara, escuta uma coisa. Uma Vamos hora, gente, tentar uma hora agrupar falando. tudo isso que a gente falou até agora no encerramento, por favor, porque a gente já passou do tempo. 1 hora já, quase. Então, assim, no fim das contas, pessoas que estão nos ouvindo esse episódio, a ressaca literária é uma coisa que atinge todo mundo. Cada um tem seu modo de entrada, porque podem ser N motivos pelos quais ela acontece. E cada um tem seu modo de saída, porque podem ser várias necessidades que um leitor possui para conseguir atingir o êxtase que ele precisa para ser recolocado no universo da literatura de novo. O como você faz isso não define quem você é, não define o tipo de leitor que você é, e nem nunca vai justificar que as pessoas te diminuam num grupo por conta dessa forma. Entendem? Então vocês não precisam se preocupar com isso. Respirem fundo, leiam devagar, se reencontrem no que vocês amam e continuem lendo. Lembrem-se, Outra literatura coisa, não é um eu esporte acho que competitivo. olha O como é importante é que interessante. você leia. E é isso, encerrei. Um beijo, Que beijo. chique. Isso aí. Um beijo, amiga. Agora eu saio Olha, eu acho que e até vou você ver pode Vermelho, colocar Branco, isso Sangue Azul. Um grande beijo. no final É. desse ponto aqui, assim. Cara, olha como esse tema é tão individual que a gente passou metade, tipo, metade não, a maioria da parte, tipo, uma debatendo com a outra, porque isso é individual e é o que uma acha, o que a outra não acha, em uma não impacta na outra, entendeu? E é realmente sobre. Então é isso, pessoal. Tchau. Bom filme pra todo mundo. Quem vai assistir Vermelho, Branco, Sangue Azul. E até semana que vem, eu acho. Você ouviu um programa participante da rede O Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.